O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças e famílias, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu sou professora de educação infantil e hoje eu vim compartilhar com vocês uma história e em seguida propor um registro prático para que nós possamos explorar a escrita e a identificação do nome próprio, tá bom? O nome da nossa história é Você Disse Ana? Quando eu estava na barriga, eu era Clarice, Maria e até Joana. Mas depois minha família decidiu que eu seria Ana. Você disse Ana? Ana rima com cana, bacana, banana. Quando eu cresci um pouquinho, me perguntei: por que será que não deixaram que eu mesma escolhesse o meu nome? Porque eu era bebê, e bebê não fala com palavras, mas com choros e balbucios. Minha família me contou que Ana significa graciosa. E você, sabe a história do seu nome? Também aprendi que Ana tem 3 letras. A-N-A. Ana. Você sabe para que servem as letras? Para representar aquilo que pronunciamos. Elas estão por toda parte. Minha família me entregou jornais, revistas e folhetos velhos para que eu possa encontrar as letras que compõem o meu nome. Encontrei todas as 3. Recortei e colei. Veja só como ficou. O que vocês acham de fazer aí em casa também, crianças? Na proposta 1, pergunte para a família de vocês qual é a história do seu nome, quem o escolheu e o que ele significa. Na proposta 2, procure em jornais, folhetos e revistas com a ajuda de um adulto as letras que compõem o seu nome. Depois recorte e colhe-as. Na proposta 3, utilizando elementos secos da natureza como gravetos e folhas, encontre as letras do seu nome para que você possa registrar. Vamos lá, pessoal? Olá, pessoal! De novo, a professora Ana Lúcia aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisinha legal, conhecer sólidos geométricos. Vamos iniciar tentando entender o que são sólidos geométricos. Vamos lá. Os sólidos geométricos são objetos que têm 3 dimensões. Podemos chamar de tridimensionais, definidos no espaço. Exemplos de sólidos são os mais conhecidos: cubos, pirâmides, prismas, cilindros, esferas. E o grupo de todos esses sólidos que a professora está falando, ele pode ser dividido em 3 grupos grandes. 2 que são assim os mais vistos, que são os poliedros e os corpos redondos. Mas que complicado, professora? Não. O que são os poliedros? São todas as faces planas. E o que tem de face plana aqui? Vamos dar uma olhada, então. A professora fez aqui para vocês. O cubo é um poliedro, porque ele tem as faces planas, que eu vou explicar depois. Faces, arestas, vou explicar tudo direitinho. A pirâmide hexagonal, que aqui, ó, ela tem a face plana, retinha, paralelepípedo, a pirâmide quadrangular, prisma triangular e temos também pirâmide triangular, que tem a face com 3 ladinhos só. E olha só os corpos redondos, já dá para perceber, né? Olhando aqui, ó, parece uma latinha, né? Então vamos lá, ó. Por que ele é chamado de corpos redondos aqui? Cilindro. Porque ele tem uma face redonda. Aqui, o cone
ele também tem uma face redonda. E a esfera, que ela é redonda, que é uma bola. Mas agora, ó, vou mostrar para vocês entenderem melhor. Um cubo. Eu tenho aqui um cubo. O que eu tenho que perceber nesse cubo? Ele tem alguma parte redonda? Não, não tem. Então, ele é um poliedro. Então, vejam bem, isso daqui que a professora está falando, ó, face arredondada, face, isso daqui é a face do cubo. Olha aqui, ó, ele tem várias faces. Então, aqui o cubo, temos um paralelepípedo aqui, ó. Estão vendo? Ele é mais compridinho. Por quê? O cubo, ele tem os lados iguais, tá? Os 4 lados. O paralelepípedo não. Ele já tem aqui, ó, o ladinho mais comprido, o ladinho mais curtinho. E temos também, vamos ver esse daqui, ó, o prisma triangular. Por que triangular? Gente, olha aqui que facinho de olhar. Porque aqui é um triângulo. Essa face dele é um triângulozinho. Então, ele é chamado de prisma triangular. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Ah, tem um legal aqui, ó. Pirâmide quadrangular. Vejam só essa face da pirâmide. Ela é o quê? Um quadradinho. Então, ela é uma pirâmide quadrangular. Esse é o nome dela. E aqui temos a esfera. Olha que bonitinha, ó. A bolinha. Temos aqui, olha só, corpos redondos, o cilindro. Por que ele é chamado de corpo redondo? Porque ele tem essa parte aqui arredondada. Ele tem também a face, mas é todo arredondadinho, ó. Tá vendo? Então, pessoal, isso daqui é para explicar para vocês o que são os sólidos geométricos e os tipos que nós temos. Os poliedros e os corpos redondos. Eu trouxe também, para vocês darem uma olhada, maiorzinho, né? Um pouquinho maior esse cubinho aqui. Para vocês entenderem, olha só, o cubo, todo retinho, a face, não tem nada redondo nele. Então, ele é chamado de poliedro. Aqui também trouxe para vocês darem uma olhada, que é esse prisma triangular aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó. Triângulo. Então, é chamado de prisma triangular. Por que a professora está falando tudo isso? Porque nós vamos trabalhar aqui com vocês o que são faces, o que são vértices e o que são arestas. Para tudo tem um nome, né? Nós temos o nosso nome. Então, que sentido que teria, por exemplo, esse cubo aqui, ó? Se ele não tivesse nome de nada. Um quadradinho, pronto. Mas ele tem. Esse risquinho tem nome, esse pontinho tem nome, e essa parte retinha lisa aqui também tem nome. E tem funções, então nós vamos trabalhar isso depois. Por isso eu estou mostrando tudo isso daqui para vocês antes, para vocês entenderem. E o cone, olha aqui que bonitinho. Parece aqueles chapeuzinhos de aniversário, né? Ó. Ele tem a parte arredondada aqui. Tem a parte retinha também, essa face aqui. Mas ele é arredondadinho, por isso ele é chamado de corpos redondos. Entenderam? Simples assim. Eu vou continuar a aula agora explicando para vocês o que são faces, o que são vértices e o que são arestas. Para vocês entenderem, por isso que eu iniciei dessa forma, querendo mostrar para vocês todos os sólidos geométricos, o que são poliedros, que são aqueles, né, que tem todas as faces planas, nada arredondadinho aqui, e os corpos redondos, que tem as partes redondas. E após, eu vou explicar para vocês, então, o que são faces, vértices e arestas. Daqui a pouquinho. Pessoal, a professora Ana aqui de volta, dando continuidade aos nossos sólidos geométricos. Então, agora eu vou explicar para vocês o que são arestas, vértices e faces de um sólido geométrico. Então, vamos começar aqui pelas arestas. Arestas são o resultado do encontro entre duas faces
que formam uma linha. Olhando aqui, a professora fez o desenho, mas o cubo está aqui para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem. Então, o que são arestas? Encontro de faces. Tá aqui, ó. A face encontrou com essa face. A face azul encontrou com a face vermelha. A face verde encontrou com a vermelha. A vermelha encontrou com a verde. Então, o que é que são as arestas? O encontro das faces. Então, são essas linhas aqui, ó. Todas essas linhas aqui, ó. Estão vendo que as faces se encontram? Olha que simples que é. Faces, a professora já falou várias vezes, né? O que são faces? Vamos ler aqui. São as superfícies planas que constituem o sólido geométrico. Por que constituem o sólido geométrico, professora? Ué, se não tivesse face, o que quer ser isso aqui? Um buraco? Ah, daí não ia ter jeito, né? Não ia ter nem aresta. Então, faces são as partes planas. Ó, então, juntando face com face, aqui, por exemplo, ó, essa face azul com essa face verde, tem um encontro das duas faces. E esse risquinho aqui, ó, que é o encontro das faces, são as arestas. E agora temos também vértices. Mas o que é isso então, professora? Simples, super simples. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Esse ponto é chamado de vértice. Olha só, vocês estão vendo que nós temos aqui uma aresta aqui, outra aresta aqui e outra aresta aqui. Encontram-se aqui 3 arestas. São esses risquinhos aqui, certo? Esse pontinho aqui, ó, estão vendo? Que é o encontro das arestas, ele é chamado de vértice. Aqui, neste cubo que a professora desenhou para vocês, também fica fácil de visualizar, ó, a parte plana, face. Aqui, ó, o encontro das faces é a aresta. E aqui, ó, vértices são os pontinhos de encontro das arestas, dos risquinhos. Olha só. E é isso que eu mostrei aqui para vocês no cubo. Temos também aqui, ó, não é só no cubo. Todos os sólidos, os poliedros, nós vamos ter isso. Então, vamos lá de novo. Com esse sólido aqui, ó, arestas. Então, olha aqui. São os risquinhos onde as faces se encontram. Então, olha aqui. Essa face com essa face encontrou aqui. Então, nós temos aqui, olha, o riscão comprido. Então, esse riscão comprido, o que é? Aresta. E nós temos, então, aqui também o vértice, que é o que mesmo? Vamos lembrar? Os pontos de encontro das arestas. Então, olha aqui que legal, dá para ver bem, ó. A aresta tá aqui, uma, e aqui outra. Ficou uma pontinha aqui. Esses pontos que a professora está falando. O que são esses pontos, então? Vértices. Então, olha só, nós vamos fazer aqui uma atividade de contagem. Aqui, o do cubo, do paralelepípedo e do prisma triangular, que é esse daqui. Nós vamos fazer contagem desses sólidos aqui. Quantas faces tem cada um, quantas vértices e quantas arestas. Então, vamos lá. Vamos começar do cubo, que a professora já falou primeiro ali. O cubo está aqui. Vamos olhar aqui, então. Sólidos geométricos. Vamos lá. Então, os sólidos são esses: cubo, paralelepípedo e o prisma triangular. São os 3 que eu escolhi, tá? Eu quero saber número de faces do cubo. Então, vamos lá, gente. Olha só. Fácil. Vamos contar. Face, a parte plana. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos completar aqui. 6. Agora, o número de vértices dele. O que é vértices mesmo? Vamos lembrar aqui. São os pontos de encontro das arestas. Tá, essa já é o risquinho. Então, vamos contar os pontinhos do nosso cubo. Olha aqui, o número de vértices. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam?
Olha que fácil. E agora nós vamos contar o número de arestas. O que é arestas mesmo, professora? Aqui, ó, o encontro das faces. Então, vamos contar, hein? Prestem atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas arestas nós temos de um cubo? 12. Muito fácil também. Bom, o nosso cubo já está completinho, olha só. Vocês imaginam que um cubo tem tudo isso? Ele tem nome, ele tem esse risquinho que tem nome, ele tem esse pontinho que tem nome, ele tem essa parte aqui plana que tem nome. É muita coisa, não é? Mas é fácil, porque se não tivesse nome, como é que a gente ia fazer? Não ia ser nada, né? Então, tem que ter. Então, prestem atenção. Agora, nós vamos fazer o paralelepípedo. Tá aqui, ó. Tá? Vamos usar isso daqui para vocês irem entendendo melhor. Eu quero saber o número de faces do paralelepípedo. Então, faces, a parte plana. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, fácil. Agora, eu quero ver o número de vértices. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, são os pontinhos. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. A gente completa aqui. 8. E agora, número de arestas do paralelepípedo. Então, o que são as arestas? Lembrando de novo aqui. São o resultado do encontro de duas faces. Olhando aqui. Risquinho. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. Simples assim. Viu como fica fácil? Quando a gente traz o material fica mais fácil, né? Para visualizar. E agora, por último, nós vamos fazer esse daqui, ó. O prisma triangular. Também vamos fazer a mesma contagem. Só que ele já é diferente. Então, vamos lá. Número de faces de um prisma, ó. Prisma triangular. Vamos ver quantas faces ele tem. 1, 2, 3, 4 e aqui de baixo 5 faces. Olha lá, mudou, tá vendo? Agora nós vamos fazer a contagem de número de vértices. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Encontro daqui do risquinho. Então vamos lá contar. 1, 2, 3. São só os pontinhos. Do outro lado agora. 4, 5, 6. Muito bem. E agora, nós vamos contar o número de arestas desse. O que é mesmo? Ah, é o risquinho, o encontro das faces. Vamos contar então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Fácil, né? Simples assim. Olha, nós completamos a nossa tabela com muita facilidade. E eu acho que ficou bem mais fácil também, né? Que a professora trouxe os sólidos para vocês. Isso ajuda muito, viu, pessoal? Agora, só para não perder o costume, lógico, né? A professora vai passar um para casa. Vocês lembram que eu mostrei para vocês vários sólidos, né? Vários sólidos geométricos. Por que eu trabalhei só 3 aqui? Porque o meu para casa é o que eu vou pedir agora, que vocês pesquisem. Dentre aqueles que a professora mostrou mesmo, 2 sólidos. Mas eu não quero nem o cubo, nem o paralelepípedo e nem o prisma triangular. Então, vocês vão pesquisar 2 sólidos e fazer uma tabelinha. Faz assim, ó, como a professora fez, para ficar fácil. Não precisa, claro, recortar, colar, montar aí, não precisa. Pode só escrever o nome, tá? Por exemplo, vocês vão escolher lá o sólido que vocês querem, escreve o nome dele e coloca, ó, sólido e o nome dos 2 sólidos, número de faces, vértices e arestas, ok? Eu quero que vocês façam isso para casa, porque vai ajudar vocês. Porque não adianta só assistir a aula e depois também não praticar nada. Tem que continuar o estudo, tá bom? Então, vamos lá. Vou
Vou pôr aqui na lousa para vocês poderem ficar visualizando direitinho e poder fazer esse para casa. É bem rapidinho, ó. O para casa de hoje, então, pesquise 2 sólidos geométricos somente, tá bom, pessoal? 2 sólidos geométricos. Escolham qual vocês quiserem, não sendo aqueles 3, tá? Diferentes, né? Vou por aqui, ó. 2 sólidos geométricos diferentes. Aqui, monte. Uma tabela, que é essa daí, ó. Que a professora trouxe para vocês. Uma tabela. E complete com número de faces, de vértices e de arestas de cada uma. Tô boazinha hoje, né? Porque eu só pedi 2, tá bom? Então, lembrando, né? No início, na nossa introdução da aula sobre sólidos geométricos, eu coloquei vários sólidos para vocês. Vocês podem, então, 2 daquele que não seja aqui, ó, nenhum desses 3 aqui, vocês escolhem 2 e vocês fazem essa tabela aqui. E eu acredito que ficou bem claro para vocês, eu espero ter ajudado. Gostaria de falar, perguntem, não dá para perguntar, né? Mas eu vou continuar falando, repetindo algumas coisas para vocês nas próximas aulas, porque às vezes fica alguma dúvida, mas não tem problema. Eu vou falando, vou lembrando, vou recordando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço mais uma vez. Um beijão para vocês. Olá, pessoal! Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Josielen, professora do 4º ano. E hoje nós vamos dar continuidade à produção de texto. Então, vamos lá relembrar algumas características e elementos muito importantes do texto e também para quando formos produzir um texto. Então, aqui o primeiro que nós temos, as características do cenário. Quando a gente fala do cenário, não é apenas o local onde acontece a história. O cenário também vai nos dizer onde, quando. Então, quando que aconteceu essa história? De manhã? Ou foi de tarde? Ou foi à noite? Essa história aconteceu há muito tempo, então em histórias que começam era uma vez, ou há muitos anos atrás, ou há um tempo não tão distante, então nas últimas férias, no último ano, há 10 anos, ou é uma história que vai acontecer no futuro, daqui 200 anos. Também essa história vai nos dizer, o cenário vai nos dizer o nome do local. Então, às vezes a história fala o nome da cidade, que pode ser uma cidade verdadeira ou fictícia. Onde que fica esse local? Em qual lugar do mundo essa história se passa? E também o cenário vai nos dizer como estava o tempo. Então, onde que estava esta história acontecia? Era um castelo há muito tempo atrás? E como que estava o dia? Num lindo dia de sol, a princesa apareceu, ou num dia muito chuvoso, ou num dia que estava nevando demais, aconteceu a história. Então, quando a gente for escrever a história, a gente precisa colocar estas informações sobre o cenário. Quando aconteceu, onde e como era este local, como estava o ambiente neste local onde se passa a história. Então vamos ver aqui, características do cenário. Nas últimas aulas,
a gente viu, então, o que a gente pode dizer quando a gente inclui alguns sentidos, né? Quais são os sentidos que nós temos? A visão, a audição, o olfato, né? Aquilo que a gente sente de cheiro, o tato, as texturas e o paladar com a boca. Então, quando a gente vê uma imagem, quando vocês veem essa imagem aqui, o que nós podemos dizer que estamos vendo? Nós vamos descrever aquilo que nós estamos vendo. Então, aqui, o que tem? Olha, eu estou vendo aqui árvores, grandes árvores, estou vendo um caminho com algumas pedras. Como que está aqui as gramas? Elas estão verdinhas ou elas estão secas? Tudo isso eu preciso descrever, porque quanto mais eu descrevo, melhor o meu leitor vai entender e visualizar quando ele ler a minha história. E que sons que eu poderia ouvir neste cenário? Será que eu poderia ouvir pássaros cantando? Ou às vezes um sapo coachando? Ou eu ouviria barulho de buzina? Aqui não tem barulho de buzina, porque a gente não está numa cidade, a gente não está numa estrada. Então, colocar nessa história que os personagens ouviam barulho de buzina não combina, porque aqui, olha só o ambiente que a gente está. É um ambiente que provavelmente a gente vai ouvir o som da água. Então, aqui a gente tem um riozinho, então, o som da água passando. O cheiro. Que cheiro que a gente poderia sentir aqui? Quando eu vejo uma imagem dessa, eu imagino o cheiro de grama. Vocês já sentiram o cheiro de grama? Ou o cheiro das árvores ou de flores. E tem o tato também. O que eu estou sentindo? Que eu posso sentir com as mãos ou com os pés? Então aqui, no caminhozinho que tem pedra e tem água, é molhado, é duro esse chão. Eu posso colocar então na descrição do meu cenário. E a boca, caso eu fosse beber água, que gosto teria essa água? Estaria fresquinha ou estaria quente, com gosto estranho? Então, todos esses sentidos, 5 sentidos, nós podemos usar para descrever o nosso cenário. Aqui, então, nós temos um espaço que você pode usar na sua casa. Você pode pegar uma folha do caderno de desenho ou qualquer outra folha. E você vai imaginar o seu cenário, onde vai se passar a história que você vai contar. Então, a história que você vai contar vai se passar numa floresta. O que tem na floresta? Na floresta tem uma roda gigante? Você vai desenhar uma roda gigante? Não, porque na floresta não tem roda gigante. O que você poderia desenhar? Então, se caso a sua história for se passar numa floresta. Ou então, se a sua história for se passar dentro de uma sala que está numa casa. O que vai ter nessa casa? O que vai ter nessa sala? Pode ter um sofá, pode ter TV, pode ter tapetes, almofadas. Ou se a sua história for se passar num castelo, você vai desenhar então um castelo. Como que você imagina que seja este lugar? Você vai desenhar e depois você vai descrever. Então, o que você vê, as coisas que você pode ouvir, os sons que você pode ouvir, talvez cheiros que possam ser sentidos. Por exemplo, se o seu cenário fosse se passar numa cozinha. Então, que cheiros? Um cheiro de um bolo de chocolate assando, ou um cheiro de uma macarronada. Que delícia! O paladar também. Então meu personagem aqui, ele está comendo alguma coisa. Então, vocês vão descrever o que você pode ver, ouvir, sentir com o nariz, o cheiro, com o paladar ou com as mãos. Então, essas são as características do cenário. Toda vez que a gente for escrever um texto narrativo, a gente não pode esquecer deste elemento, que é o cenário. Quando que se passa essa história, onde, o local e como estava este local. E daí a gente acrescenta, então, os sentidos. O que eu posso ver, ouvir, sentir com o nariz, com a mão ou com a boca.
Depois do cenário, a gente tem que pensar nas características dos personagens. Então, os nossos personagens, eles vão sempre ter características por fora, que é aquilo que a gente pode ver com os olhos, e características por dentro, que a gente chama de personalidade, que é tudo aquilo que a gente aprende observando durante a história, o que o personagem fala, o que ele pensa, sente ou faz. Então aqui, a minha personagem aqui, o que eu posso ver deste lado aqui, que são as características físicas dela. Então ela é alta, ela é baixinha, ela é magra ou ela é gordinha. O tom da cor dela, da pele dela, ela é branca ou ela é morena ou ela é negra, ou ela é asiática, ou ela é de origem indígena. Então aqui, a minha personagem aqui, ela tem os cabelos castanhos, meio encaracolados, ela é negra, ela não é muito alta. Então tudo isso aqui são características que eu posso colocar da minha personagem. E que eu, quando eu for escrever o meu texto, eu preciso dizer como que ela é por fora, mas também eu preciso dizer como ela é por dentro. Então, como que eu vou saber como ela é por dentro? Ela é uma pessoa educada, bondosa, ou ela é malvada, egoísta, brigona, ou ela é tímida? Como que eu vou descobrir isso? Quem é o leitor vai descobrir isso? Lendo aquilo que o autor escreveu sobre o personagem. Então, ela é uma pessoa amável, ou ela é uma pessoa estúpida, brigona, como eu já falei. Então, tudo isso a gente tem que pensar dos nossos personagens, como eles vão ser por fora, as características por fora que a gente pode ver e a personalidade deles, a gente precisa incluir. Aqui então, ó, eu coloquei 3 espaços, personagem 1, 2 e 3. Porque na história que eu contei para vocês, vamos ver se vocês se lembram sobre a Jorinda e o Joringel, eram 3 personagens. Eu tinha a Jorinda, o Joringel e a fada. Então, quando eu for escrever, por exemplo, da personagem número 1, vou escrever sobre a Jorinda. Como ela é fisicamente por fora? Lá no texto fala que ela era muito bonita. Então, eu posso incluir aqui que ela tinha um cabelo castanho, ela tinha o cabelo loiro, cor dos olhos dela, como que ela era por fora e também por dentro. Ela era uma pessoa amável, ela era uma pessoa obediente, corajosa, tímida ou medrosa. Ou então vou falar aqui do personagem número 2, que eu posso falar do Joringel. Como que ele era? Primeiro que ele era um homem. Que tipo de homem? Ele era um homem mais velho ou ele era jovem? Ele era jovem, então vou colocar aqui um homem jovem. Ele era corajoso, ele estava apaixonado. Então eu estou colocando aqui características internas, que falam sobre a personalidade, e características exteriores, que falam como ele era fisicamente. E por último aqui, o terceiro personagem. Da minha história, tínhamos 3 personagens. Vou falar da fada. Na história fala que ela era uma fada, que ela era velha e que ela podia se transformar no que ela quisesse. E pelos atos dela, a gente descobre que ela era uma fada má. Ela era malvada, porque ela prendia as moças dentro do castelo, transformavam elas em pássaros e as prendia. Então, pelas atitudes dela, a gente sabe que ela era uma personagem má. Então, tudo isso, o autor, quando ele foi escrever a história, ele pensou como seria o personagem por dentro e por fora, antes de escrever a história. E daí, quando ele foi escrever a história, ele incluiu todas essas características. A história também tem um problema, um conflito que um dos personagens precisa resolver. Então, qual problema surgiu na história?
Na história da Jorinda e o Joringel, o problema foi que a Jorinda se transformou num pássaro. E na sua história, qual o problema que o personagem vai ter que ele vai precisar resolver? Então não se esqueçam, a história sempre vai ter um problema. E vamos relembrar aqui também o roteiro da sequência de eventos. Eu coloquei aqui um semáforo, que eu acredito que vocês já devem ter visto no semáforo. O semáforo ele tem 3 cores, o vermelho, o amarelo e o verde. Então aqui o vermelho eu vou representar como o início da minha história, que é quando eu vou apresentar o cenário. Então vamos lembrar aqui do cenário. Quando aconteceu, onde aconteceu e como era esse local. Eu vou apresentar os personagens e o problema. No meio da história, eu vou contar o que aconteceu depois que o problema apareceu. E o clímax, vamos relembrar o que é o clímax? É a parte mais emocionante da história, que chega aquela parte que o personagem ele precisa tomar uma decisão que vai ser uma decisão difícil e que vai levar para o desfecho, para o final da história. E por último aqui, ó, de verde, é quando a história termina, que a gente vai contar como o problema foi solucionado, como a história termina. Então aqui, ó, para relembrar então quais são os elementos da história, a gente pode usar a nossa mão. O que não pode faltar na nossa história? Então vamos lá, o primeiro, o cenário. Eu tenho que dizer como é o local onde acontece a minha história. Depois, os personagens, as características deles exteriores e as características por dentro, a personalidade deles. Depois, eu não posso esquecer do problema. O que o meu personagem precisa solucionar. Depois, os eventos. Quais são os eventos? O que acontece no início, no meio e no final da história. E, por fim, a solução. Como que a nossa história vai terminar? Como os personagens resolveram o problema e como vai, então, ser o desfecho da nossa história. Aqui eu fiz então um mapa da história, que a gente já viu como fazer o mapa da história. O que não pode faltar no mapa da história? O que é o mapa da história mesmo? Tudo aquilo que vai trazendo informações sobre a história, que são informações importantes. Então, o que não pode faltar no mapa da história? Coloquei aqui, ó, o título da minha história era a história da Jorinda e Joringel, que está neste livro aqui. Depois, os personagens, a fada, Jorinda e Joringel. O cenário, onde que aconteceu esta história? Eu coloquei aqui, velho castelo. Por que eu não coloquei só castelo? Eu tenho que dizer como que era este local. Era um castelo velho, não era um castelo novinho, era um castelo velho. E aqui o início, como que tudo começou? Então aqui, a velha fada que morava no castelo lançava feitiços sobre aqueles que se aproximassem do lugar. Jorinda e Joringel, casal apaixonado, foram passear próximo dali. Então é assim que começa a história. Daí, logo depois que começa a história, já surge o problema. Qual que foi o problema? A fada transformou Jorinda em Roxinol. Depois, então, do problema, a gente vai para o meio da história. O que aconteceu depois que surgiu o problema? Jorinda ficou presa numa gaiola dentro do castelo e Joringel foi trabalhar longe dali. No meio da história também nós temos o clímax, que é a parte, como eu já falei, mais emocionante. O que aconteceu? Ele sonhou com uma flor mágica e a encontrou. Então, depois que ele sonhou e a encontrou, ele vai até o castelo munido da flor e com ela ele tocou a gaiola da Jorinda. Depois disso, então vamos mostrar qual foi a solução. Qual foi a solução que
que o personagem encontrou para resolver o problema? A flor mágica, que tudo que ela tocava quebrava o feitiço. E por fim, eu vou contar como então aconteceu a solução do problema. A flor mágica transformou Jorinda e todos os outros pássaros em pessoas novamente. Os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Então, esse aqui é o mapa da minha história. Vamos lembrar, usando a mão, eu falei do cenário, falei dos personagens, falei qual que era o problema, falei a sequência de eventos, o que aconteceu no início, no meio e no final, e falei como terminou a história, a solução que eles encontraram. Aqui eu deixei para vocês fazerem, se vocês quiserem copiar, um mapa da história que vocês precisarão fazer, então, uma reescrita, pode ser de qualquer título que vocês quiserem. Então, o que não vai poder faltar no seu mapa da história? O título, vocês vão ter que colocar o nome da história que vocês escolheram, identificar quem são os personagens, o cenário, onde se passa essa história, o que acontece no início, é bem breve, tá? Vocês só vão colocar o que acontece no início, vão apresentar onde que acontece a história, os personagens e já o problema que vai acontecer logo no início. Depois vocês vão colocar o que vai acontecer no meio da história, o que aconteceu logo depois que o problema surgiu, qual foi as ações que os personagens tiveram, e qual foi o clímax, a parte mais emocionante da história e que a gente não pode esquecer o que aconteceu. Daí vocês vão contar aqui como vai ser solucionada essa história e o fim, que vai mostrar como foi solucionado e como tudo terminou na história. Então, hoje nós vimos a produção de texto, né? E aqui, então, eu fiz a minha reescrita da história. Porque qual que é o propósito desta aula? É a gente colocar, então, a mão na massa e fazer uma produção de texto ou uma reescrita. Eu vou fazer, então, a reescrita da Jorinda e Joringuel, porque eu já identifiquei o cenário, os personagens, o problema, a sequência de eventos e a solução. Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz essa minha reescrita. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, há muito tempo atrás, num velho castelo que ficava dentro de um escuro bosque, morava uma velha fada que podia se transformar no que quisesse. Ela também lançava feitiços sobre as pessoas que se aproximassem demais da sua casa, fazendo com que homens ficassem como estátuas até que ela surgisse e os libertassem, desde que prometessem não aparecer novamente. Mas quando era uma moça, a velha fada a transformava num pássaro e o prendia em gaiola. No palácio já haviam 700 deles. Esse foi o meu primeiro parágrafo. Eu ainda estou no início da história. Estou apresentando o cenário e uma parte dos personagens. Certo dia, um jovem casal de apaixonados foi passear já ao entardecer pelo bosque, tomando cuidado de não se aproximarem demais do castelo da fada. O moço se chamava Joringuel e era um pastor de ovelhas. E o nome da moça era Jorinda. Ela era a mais bela de todas as jovens. Eles começaram a entrar cada vez mais dentro da sombria floresta e acabaram perdendo o caminho para voltar para casa. Até que olharam para trás e viram que estavam perto dos muros do palácio. E de repente, Jorinda havia se transformado em um roxinol e Joringuel ficou parado como estátua. A velha fada apareceu e levou o pássaro embora e o pobre rapaz não pôde fazer nada.
ainda que tivesse implorado com muitas lágrimas. Então aqui eu apresentei a minha história. Eu falei do cenário, dos personagens e já do problema. Agora a gente vai para o meio da história. O que aconteceu depois que o problema surgiu? Depois disso, Joringel foi para um vilarejo e lá foi trabalhar. E certa noite sonhou que encontrava uma linda flor roxa e ia até o palácio levando-a consigo. E tudo que ela tocava era liberto do feitiço e pôde finalmente reencontrar Jorinda. No outro dia, o jovem rapaz saiu por todos os lugares, procurando a flor, até que depois de 9 dias a encontrou e partiu para chegar até o castelo. Joringel foi se aproximando do palácio e, graças à flor, não ficou imobilizado. Conseguiu abrir a porta e lá viu centenas de pássaros. Ali também estava sentada a velha fada. Ela ficou muito brava, mas não pôde fazer nada contra ele, pois a flor o protegia. O rapaz precisava descobrir onde estava Jorinda, mas tinha muitos pássaros e ele não sabia qual era ela. Então viu que a fada pegou uma das gaiolas e estava prestes a fugir. E ele, mais do que depressa, correu e conseguiu tocar a gaiola com a flor. E de repente, Jorinda estava livre do feitiço. Então aqui está o meio da história. Eu contei o que aconteceu logo depois que o problema surgiu e o clímax, a parte mais importante da história, mais emocionante, que é aqui. O que ia acontecer com Joringel? Ele entrou dentro do palácio. Será que ele ia ficar preso novamente? A gente viu que não. Será que ele ia conseguir resgatar a Jorinda? O que aconteceu? Então a história contou pra gente aqui que ele conseguiu resgatar a Jorinda. Ele conseguiu quebrar o feitiço dela. E aqui o final da minha história. Por fim, Joringel usou a flor para libertar todos os pássaros que estavam presos no castelo. E o jovem casal voltou para casa, se casaram e viveram felizes para sempre. Então eu contei quem era, onde se passava a história, os personagens, o problema, a sequência de eventos, o que aconteceu no início, no meio e no final e a solução do problema. Essa foi a minha reescrita. Agora chegou a sua vez. Você vai escolher uma história, um conto e vai reescrevê-la. O que é reescrever? É fazer igual ao autor? Não, é escrever com as suas palavras, lembrando de inserir tudo isso que eu falei. Onde que se passa a história, eu não poderia falar que o cenário, que essa história aconteceu num shopping. Ela não aconteceu num shopping, ela aconteceu dentro de um castelo. Não posso também mudar o nome dos personagens, porque é uma reescrita. Então eu tenho que usar o nome dos personagens, Jorinda e Joringel. Tenho que falar qual era o problema. Eu não posso falar que o problema que surgiu aqui na história era que ela virou uma estátua de sal. Ela não virou uma estátua de sal, ela virou um pássaro. E tenho que mostrar, então, como aconteceu tudo isso na história e o final da história, o desfecho. Então, agora é a sua vez, você vai fazer uma reescrita de um conto que você conhece. Lembrando, então, usando as mãos de cada um dos elementos. Cenário, personagem, problema, a sequência de eventos e a solução do problema. E esta foi a nossa aula. Até mais! Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano? Eu sou a professora Silvia, estamos aqui para mais uma aula sobre poemas concretos. Vamos lá? Então, nós estamos seguindo o livro Aprender Sempre, que é esse livro aqui. Lembram que vocês têm aí em mãos para poder estar acompanhando as aulas. Vamos pegar o nosso livro, sequência didática 3.
ler, escutar e escrever poemas concretos. Hoje é a aula 9 e nós vamos ver como nós vamos escrever esses poemas concretos. Página 48. Vamos lá comigo? Agora que você já leu esses outros poemas do acervo, né? Nós ouvimos bastante poema, conhecemos vários compositores, vimos várias formas dos poemas concretos. Escolha um deles para usar como inspiração para o seu planejamento. Você vai lá nas aulas anteriores e escolhe apenas um desses poemas. Vamos planejar o seu poema? Vamos começar, então, planejando, né, um poema. Como que a gente vai fazer? Qual poema serviu de inspiração para você? Então, você vai responder. Qual poema que mais chamou sua atenção, que mais você gostou, que você gostou do som, que você gostou da forma? Qual é o autor do seu poema escolhido? Coloca o nome do seu autor, né? É importante isso, a gente ter o nome do autor, da sua preferência do poema, né? Qual o assunto principal do poema escolhido? Então, volta lá no seu poema, lê e vê qual foi o assunto que o poeta abordou ali no poema. Elementos que serão usados para compor o seu poema concreto. Como será a organização gráfica do seu poema concreto? Você vai pensar no desenho, você já pensou em um desenho, numa imagem? Você já pensou? Se sim, você responde aí no seu livro mesmo. Como você apresentará o poema a outros leitores? Então já vai pensando como que você vai, né? Vai ter palavras, vai ter grafias próprias, desenho. Como que você vai fazer esse poema concreto seu? Olha, chegou a hora da gente usar toda a nossa imaginação, toda a nossa criatividade. Vamos lá? O que vamos aprender? Hoje nós vamos escrever o texto que será usado na composição do seu poema concreto. Somente o texto. Então pensa o que você tem em mente para escrever. Vamos lá colocar no papel, porque é assim que a gente começa, não é? No seu caderno, nas linhas do seu livro, na página 48. Você pode colocar ou no seu caderno, eu coloquei até uma imagem aqui de caderno, olha. Tem um menino já escrevendo o poema dele. Nesse momento, nós pensaremos somente no texto, só na parte escrita, que você pensa em escrever, né? Criatividade, imaginação, aí está borbulhando, não é mesmo? Nesta aula, você cuidará do conteúdo do texto, do poema concreto, usando o planejamento para escrever o seu poema concreto. Então, nessa aula, nós estamos planejando, escrevendo, lendo, relendo aquele texto. A gente criar com mais qualidade, né? Com mais qualidade e mais fiel à ideia que a gente quer passar para o leitor. Leia e releia lá, leia e releia o texto para que tenha um poema da melhor forma que você conseguir. Então, olha, isso daqui depende do seu esforço também em querer fazer um texto bonito. Então, aqui está a hora da gente, tudo que a gente aprendeu no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano, e agora chegou a vez da gente utilizar no quinto, né? Então, vamos fazer um texto bonito, com qualidade nas palavras, olhar bem esse lado ortográfico, né? Se não tem algum errinho em alguma palavra, vai no dicionário, procura aquela palavra, vê se foi escrita da forma correta, com acento, sem acento. É agora o momento da gente ver isso. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem breve, mas eu sei que tem muito trabalho de vocês nessa aula. Muito mesmo. Eu plantei aí uma sementinha que vai dar
ótimos frutos. Eu tenho certeza, com ótimos textos, com criatividade, com muita imaginação. Solta tudo isso nas palavras e nas imagens que vocês queiram fazer desse poema concreto, tá bom? Então, até a próxima aula. Um forte abraço da professora Silvia. Tchau, tchau!